Pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez aqui nós estamos. Acabamos de terminar uma live top com a doutora Helena Martins, psicoterapeuta. Uma live muito interessante, os temas que foram abordados, perguntas e respostas tivemos e foi top demais. Ela está aqui online também. Daqui a pouco, Dr. Rodolfo Pereira, da cidade do Rio de Janeiro. Estamos aqui nessa live, nessa série de debate aqui sobre o Setembro Amarelo, né? A gente aborda os temas contra a prevenção de suicídio, depressão e ansiedade. E tantos outros problemas que a sociedade, o ser humano tem enfrentado. E muitas vezes só fica calado, mas essa live tenho certeza que vai abrir seus olhos, vai abrir tua mente e você será alcançado. Se alguém estiver escutando bem aí, por favor, marque aqui, comente aqui se o som tá bom. Por favor, se estiver baixo, me avise que a gente dá um jeito aqui. Deus abençoe, Deus abençoe grandemente, viu? Já compartilhei várias vezes já a live já. E só aguardando aí o Dr. Rodolfo para estarmos junto aqui abordando alguns temas muito importantes e interessantes também. Deus abençoe grandemente. Adriana, uma grande profissional, psicoterapeuta, massoterapeuta, juíza de paz, capelã. Estávamos falando sobre a depressão, a ansiedade e alguns distúrbios mentais que o ser humano enfrenta no dia de hoje, né, infelizmente. Mas aí, sobre o mundo afora, tem os profissionais da área, psicanálise, psicologia e por aí se vai. E o Dr. Rodolfo já por cá e vamos, tenho certeza que vai ser uma noite muito abrangente e vai nos ajudar muito. Eu tenho certeza. Deus abençoe a tua vida desde já, você que está aqui com a gente. Deus abençoe a tua vida e a tua família de uma forma especial. Só aguardando já o doutor, a gente já entra já. E estamos aí na batalha, na luta. A vida não pode parar, o relógio não espera. Então a gente tem que viver, temos que viver de forma que nos faça feliz, né? Por ser setembro, e setembro se fala sobre o Setembro Amarelo, né? É o tema abordado para esse mês. E Deus pôs no meu coração esse tema, essa série, né? Que o tema dessa live é Tratando os Enigmas da Alma. Né? Temos visto aí que pessoas que tiram da sua própria vida, pessoas que necessitam de ajuda, de socorro, porque a depressão, a ansiedade, ela é silenciosa, né? E ela é invisível, irmãos. E só quem passa, ou quem já passou e venceu, sabe que é horrível, é terrível viver isso. E por esse motivo, a gente está aqui com essa série de live, que será todas as quintas-feiras, né? Vai ser até o dia 5 de outubro, a gente vai estar aqui, cada dia vai ter uma pessoa responsável por um tema, né, sobre a depressão, distúrbios mentais, ansiedade, pânico, bipolaridade, medo, angústia. Então cada quinta-feira vai ter alguém responsável por esse
por abordar esses temas na live. Deus te abençoe, Anderson. Forte abraço, viu? Uma ótima noite. Deus te abençoe grandemente. Fernanda, Deus abençoe grandemente. Anderson, Adriana, Deus abençoe a tua vida e a tua casa grandemente. Para a glória de Deus. Eu vou chamar aqui o Dr. Rodolfo. Vamos começar a live aqui. E é isso, meus irmãos, é isso. A coisa é séria. Depressão é algo muito sério. Ansiedade. O negócio não é brincadeira, não é uma historinha de carochinha. É um negócio muito sério. E vamos para a luta, vamos ajudar quem necessita de ajuda. Porque o negócio é sério. O negócio é sério. E tem pessoas morrendo por não achar ajuda, né? Ou até mesmo as pessoas do nosso lado estão necessitando de ajuda e não tem quem ajude. Só aguardando o doutor aqui, a gente já começa já. Vai ser algo muito importante, algo muito bom. Eu tenho certeza que vai nos ajudar. Graças a Deus a gente tem, como foi dito aqui pela doutora Adriana, né, pastora, a gente nunca sabe demais, né? A gente sempre está aprendendo. E eu agradeço a Deus por isso, porque nos conhecemos há muitos anos e sempre a gente tem estado junto, tanto na obra, quanto na área profissional, ela como psicoterapeuta, eu como psicanalista eclesiásticos e psicólogo eclesiástico também. E aí a gente tem trocado conhecimento e pela graça de Deus a gente tem visto que valeu a pena, né? E eu agradeço a Deus porque eu fiz a psicanálise, eu me formei primeiro, após a perca de um grande amigo, né? Era mais que um amigo, era um irmão para mim. E ele veio ano passado a tirar a sua vida, né? Depois desse ocorrido que marcou a minha vida, eu decidi me aprofundar para me formar em psicanálise, e fui estudando, fazendo curso, e fui me perguntando para quem já era bem formado na área. Eu fui cavando poço, graças a Deus me formei, credenciado, reconhecido pelo site da faculdade onde eu me formei, graças a Deus, certificado, reconhecimento para a graça de Deus. A gente tem visto aí que cada dia mais o negócio tá piorando. Então as pessoas ela necessita mais de uma amiga e menos julgamento, né? Porque hoje para julgar, para criticar, tem muitos, né? Milhares, mas para estender a mão e dizer, olha, conta comigo, são poucos. O Dr. Rodolfo já chegou aqui e você que compartilha essa live, por favor. Marque alguém que está passando por essa situação, por ansiedade, por depressão, por bipolaridade. Entra aí, compartilha. Meu querido, boa noite, Deus te abençoe. Boa noite, meu querido Bispo Maico Miranda. É um prazer e satisfação estar aqui na sua live aqui para bater um papo muito importante, né? Sim. Eu que agradeço por aceitar o seu convite. Para mim é uma honra. É uma honra, é um prazer.
aprender mais um pouco, né? Isso é muito bom. E fique à vontade, se apresente aí. Bom, meu nome é Rodolfo Rodrigues Pereira e hoje, como eu disse, acabei de dizer, é uma satisfação estar aqui com esse espaço, com esse tempo aqui para a gente poder bater um papo importante, que é a prevenção do suicídio, né? Acabamos de Isso. assistir uma live muito bacana da doutora Adriana Martins, que trouxe também bastante conhecimento aí na área para prevenção, alerta, né? E hoje a gente vê essa campanha, né? Assiste essa campanha aí do Setembro Amarelo, que foi algo que aconteceu lá em 1994 nos Estados Unidos, com o jovem Mike, um jovem de 17 anos que tinha um Mustang amarelo e ele acaba tirando a própria vida, né? E aí ali os pessoal que era amigo dele, os familiares, eles deram um cartãozinho com uma fita amarela para poder fazer essa homenagem e dentro desses cartãozinhos tinha ali algumas frases orientando as pessoas, caso passasse por um problema, por uma situação, pedir ajuda, né? Então, assim, como o Brasil, ele exporta muita coisa dos Estados Unidos, aí deu essa origem desse simbolismo, que é o Setembro Amarelo, que é a campanha da prevenção do suicídio. Mas eu acho que a gente não devia só ficar no setembro, né? A gente teria que estender isso mais, para a gente poder tentar ajudar essas pessoas, porque uma pesquisa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ano passado, se eu não me engano, aí, no Brasil, são 38 pessoas que cometem suicídio por dia. Isso por dia não, por mês, né? Por mês. Isso aí dá uma soma aí durante o ano de 3 a 14 mil pessoas que cometem suicídio. Então, é uma situação real, é uma situação que vem crescendo, né? E não é tão falado, né? Eu acho que isso tinha que ser mais massificado, isso tinha que ser mais orientado para que essas pessoas possam tirar isso da cabeça, né? Eu já tive aqui próximo de mim, eu tive uma experiência muito triste em relação ao suicídio, e aí a gente fica imaginando, a gente fica tentando buscar uma explicação, tentando buscar alguma coisa ali para a gente poder entender o porquê que uma pessoa ele comete o suicídio, a gente não consegue entender, porque a pessoa hoje está bem e aí amanhã ou na próxima semana você fica sabendo que a pessoa tirou a própria vida. Mas se a gente for buscar o porquê, se a gente for tentar entender isso, a gente acaba vendo que perante a nossa vida atual, a gente isso vai acontecer com muitas pessoas e é por isso que os profissionais eles têm que estar sempre preparados. Nós profissionais da área, nós temos que estar sempre preparados porque para a gente poder ajudar essas pessoas, combater esse mal. Porque se a gente parar para analisar, a pessoa quando ela tem assim, uma ideia de cometer um suicídio, ela está vindo de um transtorno mental. Aquilo ali está afetando a mente dela. E se você tem alguma coisa que afeta a sua mente, a nossa mente é o que dá o comando para o nosso corpo. A gente é como se fosse ali o programador de tudo. E aí muitas pessoas que sofrem de transtornos mentais, né, ela começa a se isolar, muitas pessoas não buscam uma ajuda por motivo de vergonha às vezes, por motivo de declarar que passa por alguma situação de transtorno mental, a pessoa fica acuada, fica com vergonha de como os colegas, os familiares vão interpretar aquilo. Porque como a doutora estava falando na live anterior, você sofrer de depressão, sofrer de algum tipo de transtorno, para muitas pessoas ainda, isso é uma bobeira, uma palhaçada, isso não existe, mas é real. Isso é real, isso vem crescendo muito. Você vê que a maioria dos jovens hoje, eles sofrem de ansiedade. Sofrem de ansiedade.
E a ansiedade ela está relacionada a diversas coisas. Você pega uma criança aí, uma criança que está saindo da fase de criança para a adolescência, nos seus 11 anos, eles estão ali naquela euforia da idade deles, naquele momento de buscar um ídolo no meio artístico, começar aquela paquera, e isso afeta o emocional daquela criança que está saindo da fase de criança para passar para a adolescência. E os profissionais, psicólogo, psicanalista, eles têm que orientar e tentar controlar esse emocional dessas pessoas, dessas crianças. Por exemplo, eu cito a educação. Se o emocional de um jovem está abalado, isso vai atrapalhar ele na escola, no desenvolvimento, isso vai afetar ele de alguma forma. Então, o profissional, o psicanalista, o psicólogo, que eu gosto de comparar esses dois, embora algumas raízes levam para caminhos diferentes, que na finalidade é o mesmo caminho, que é ajudar, é tirar a pessoa daquele labirinto, é tentar resgatar aquela pessoa para a qualidade de vida, né? Para a qualidade de vida da pessoa ali, trazer a pessoa daquele mundo isolado, daquele fechamento que a pessoa se fecha. Às vezes muitos não quer conversar com ninguém, não quer olhar para ninguém, entendeu? Então assim, você resgata aquela pessoa novamente. Então, voltando ao assunto aqui do jovem, então a psicanálise e a psicologia, elas estão ligadas. E aí você vai trabalhar esse emocional desses jovens, trabalhar ali para eles voltar à vida normal, ao cotidiano normal do dia a dia. Porque veja bem, se você começa a desviar o foco, talvez acelerar o seu momento para querer imitar ali ou chegar próximo ao seu ídolo numa idade inferior, você acaba atrapalhando a sua vida toda. Uma vez eu conversando com um jovem, eu falei com ele tinha um ídolo, né, no futebol, e aí eu conversando com ele se portando como aquele ídolo, eu brinquei com ele, eu falei, olha, ele já é um jogador famoso. Você está no início da sua vida. Para você chegar no patamar daquele jogador ali, você tem que estudar, você tem que treinar, você tem que aprender a jogar o futebol. Então, não cabe você hoje, né, tentar ser aquele jogador. Tentar. Só que isso você tem que conversar de uma forma sem crítica. Porque se você critica, se você vem ali com sete pedras na mão, talvez você espanta aquela pessoa de você. E aí o trabalho do psicanalista, o trabalho do psicólogo não é realizado, porque a gente aprende isso. Você não pode jamais discordar de um paciente seu. Você não pode, você precisa que o paciente tenha a confiança em você, para ele se soltar com você, para ele poder passar tudo aquilo que você necessita das informações para você começar um tratamento, começar a ver uma forma de ajudar aquela pessoa e resgatar aquela pessoa novamente. Então, voltando aqui ao suicídio, você primeiramente desperta aí, você começa a ter algum tipo de distúrbio, e aí os distúrbios mentais, eles são ligados. Se a gente parar para analisar, a pessoa que sofre de ansiedade, ela pode ter uma ansiedade e ter uma depressão, entendeu? Então, isso aí começa a enraizar. Então, a pessoa que está sofrendo ali de um transtorno bipolar, ele pode despertar uma ansiedade, ele pode ter o transtorno bipolar e ter ansiedade, ele pode ter o transtorno bipolar e ter uma depressão. Então, assim, a gente precisa, né, estar atento a essas situações, porque quando você tem uma pessoa com transtorno bipolar, hoje a pessoa está rindo, a pessoa está alegre, amanhã ou daqui a alguns minutos essa pessoa pode se transformar, se isolar, essa pessoa pode começar a chorar, essa pessoa pode começar a sentir um pânico. E aí, se essa pessoa estiver sozinha, ela pode tentar cometer o suicídio, porque isso vai levar ela a cometer um suicídio. Ou, às vezes, uma pessoa ela está sofrendo uma
uma ameaça, a pessoa está passando por um problema financeiro ruim, difícil, às vezes a pessoa pode ter perdido o emprego, e dependendo de quem é essa pessoa para a família, essa pessoa pode achar em algum momento que ele tirando a vida, ele vai resolver o problema. Mas o interessante é que quando uma pessoa ela pensa em tirar a própria vida e você chega a tempo de salvar aquela pessoa ali, você acaba tirando aquilo que poderia ser de pior. E analisa bem, se você for ler sobre o suicídio, a crise do suicídio, ela funciona da seguinte forma: a pessoa tem ali um pico ali entre 10 e 15 minutos de tentativa do suicídio, e após essa tentativa, ela se arrepende. As pessoas que pesquisam sobre essas pessoas que morrem, elas conseguem ver que a pessoa morre com semblante de tristeza, de arrependimento. Porque às vezes, quando você comete o suicídio, você, na maioria das vezes, a pessoa morre enforcado, amarra uma corda, pula de uma altura, e se ela está ali sozinha, ela não tem como voltar mais. Ela não consegue sair daquilo ali, ela vai morrer. Mas se tiver alguém ali, se tiver uma pessoa ali para, naquele momento, a pessoa consegue evitar aquele fim triste dessa pessoa que está sofrendo por alguma coisa. Então, assim, no meu entender, né, a gente que escolhe essa profissão, primeira coisa que a gente deve saber que a gente precisa gostar de seres humanos. Nós precisamos ter empatia por pessoas, gostar de seres humanos. Então, assim, não é você cair de paraquedas numa profissão. Eu costumo dizer que você, para ser um profissional que engloba toda a área da saúde, você tem que gostar, porque nós nascemos para poder ajudar, para poder colaborar com o próximo de alguma forma, né? E você, como um profissional de saúde na área hospitalar ou na área na saúde mental, você tem que estar aberto a cuidar, a proteger, a orientar, ser um provedor de qualquer pessoa, promover a saúde, seja ela qual for. Então você tem que gostar, você tem que ter empatia com as pessoas, você tem que entender que o paciente ele precisa se abrir com você. Você não vai ser um crítico daquele paciente, você vai demonstrar para ele confiança, você vai demonstrar para ele respeito, você vai mostrar para ele que você vai ser uma pessoa que vai guardar o segredo daquela pessoa. Porque quando a pessoa vem procurar um profissional da área, ela está querendo uma segurança. Porque se não fosse assim, ela ia buscar ajuda com familiar, ela ia buscar ajuda com amigo, mas não, muitas das vezes isso não acontece. Isso não acontece, a pessoa calado, quieto, não fala para ninguém, liga para um psicanalista, liga para um psicólogo, ou vai até um consultório para poder começar a sondar e começar aquele tratamento ali. E aí, muitas das vezes, as pessoas, quando conseguem chegar a esse ponto, são libertas, são salvas, volta à vida normal, volta para sua rotina, para o seu cotidiano, consegue casar, consegue ter uma família. Então, assim, é muito bacana e gratificante para nós que somos profissionais da área, a gente vê um testemunho de um paciente que superou um trauma, que superou uma depressão, que superou uma ansiedade, que tirou da cabeça aquela ideia de cometer um suicídio. Ele tem que entender que a nossa vida ela tem ciclos, né? E a gente hoje a gente pode de repente perder um emprego hoje, mas amanhã conseguir um emprego melhor. Mas nesse período que ele perde esse emprego, ele depende de alguém, de um apoio, tá? Porque nesse período nem todo mundo consegue superar, dependendo do que você é de referência para alguém, porque existem muitas pessoas que têm vergonha disso. Poxa, e agora? Como que eu vou encarar aquela pessoa que me tem como herói, um filho que depende de mim? O que é que eu vou fazer? Aí nesse momento vem aquela ideia de achar que vai resolver, eu vou tirar minha própria vida. E isso vem crescendo, Maico, isso vem crescendo, isso vem... você vê que isso não tem uma massificação de mídia,
né? Isso era para ser falado, para com mais, em mais vezes ser orientado, porque isso as pessoas elas deixam de lado. Aí chega agora o setembro, aí começa essa onda do setembro amarelo, mas daqui a pouco vai todo mundo esquecer disso. Vai todo Verdade. mundo esquecer disso. E a população hoje, isso de um modo geral, ela vem sofrendo. Ela vem sofrendo. Você vê a pandemia. Quantas pessoas saíram dessa pandemia com sequelas, né? E não sequelas físicas só, mas sequelas psicológicas, né? Muitas pessoas saíram da pandemia com sequelas psicológicas, né? Com depressões, com ansiedade, pessoas que ficaram dentro de casa, aí despertou ansiedade, despertou depressões, é, bipolaridade, entendeu? Então, assim, muita gente começou a consumir álcool em excesso, porque você desperta ansiedade. Aí você começa a comer demais, você começa, de repente, usar álcool em excesso, você começa a fumar. Então, assim, isso tudo é um transtorno, isso tudo está relacionado à nossa mente, porque a nossa mente é o comando do nosso corpo, entendeu? Eu, lá no hospital que eu estou trabalhando, eu costumo, a hora que eu estou com o paciente ali, o paciente às vezes está ali naquela adrenalina, querendo ir embora para casa, querendo sair, eu sempre libero uma palavra para ele ali, eu sempre falo, olha, pensa no lado positivo, você sofreu um acidente, você poderia nem estar aqui, né? Você poderia hoje, a sua família está chorando por você, mas você está aqui, você está com vida, essa fase vai passar, isso aí vai acabar, é só questão de tempo, entende? Então, assim, isso de uma forma ou de outra foi o que a Adriana falou na live anterior. A palavra, ela tem poder. A palavra, ela tem poder na nossa vida. E nós temos que entender isso e acreditar nisso, né? Que a palavra liberada de uma forma positiva, ela faz você enxergar diferente desde o momento que você recebe aquela palavra. Agora, se a palavra for negativa, você já começa a perder as perspectivas, você já começa a não acreditar mais. Então, assim, nós temos que sempre ter essa percepção. Nós temos que sempre ter esse encorajamento, entende? Porque se você pensar assim, se nós pensarmos assim, não vai ter jeito, isso vai começar a piorar, isso não vai ser, nunca vai acabar, pronto, vai ficar desse jeito. Agora, se a gente conseguir contaminar 10 pessoas, essas 10 contaminam 100 e essas 100 contaminam 1000 e assim vai. Então, nós que somos escolhidos para trabalhar com seres humanos, para trabalhar com vida, nós temos que ajudar. Ajudar e nunca achar que isso está me atrapalhando, eu vou lá trabalhar só por causa do meu dinheiro, não. Então é melhor você largar e procurar uma outra profissão para você ter esse pensamento e mexer com a máquina, e mexer com objeto, com alguma coisa desse tipo. Porque, para mim, você tem alguém te esperando, você tem sua família, você é importante para alguém. A mesma coisa. E aí eu vou mais além. Quando você vê uma pessoa numa situação difícil, você tem que fazer uma pergunta para si mesmo. Se fosse eu ali, como que eu gostaria de ser tratado? Se fosse uma filha minha, como que eu gostaria que tratasse a minha filha? Uma mãe, um pai? Então, se a gente fazer essa pergunta para si mesmo, a gente começa a pensar de uma forma diferente. A gente começa a orientar de uma forma diferente, né? E isso tá atrelado no nosso dia a dia, isso está atrelado na nossa fé, né? Eu sei que cada um tem a sua religião, cada um tem uma bandeira, né? Mas eu acredito muito, Maico, que a religiosidade, ela ajuda o ser humano. Ela te dá um norte, ela te dá uma base,
entende? Então, assim, eu acredito que toda pessoa que acredita em Deus, ele lida com as adversidades de uma forma diferente. Ele lida com o momento ruim de uma forma diferente. Ele acredita que aquilo ali é passageiro. Por mais que ele se pega num momento assim delicado de falar assim, eu já não aguento mais isso. Mas ao mesmo quando ele acaba de falar isso, ele pensa assim, não, mas eu vou sair dessa situação. Entende? Então assim, a religião, cada um escolhe a sua, cada um está atrelado na sua, ela te fortalece de alguma forma, ela te ajuda, ela te orienta. E você tem ali uma pessoa, um orientador que está ali te incentivando, está ali te mostrando, está ali lendo uma palavra, está liberando uma palavra. Então é muito importante essa conexão. A gente sabe que a ciência é necessária, a gente sabe que o ser humano ele é necessário, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa entender que existe um Criador, que existe alguém, né, que vai, que nós temos ali um super-herói que vai poder estender uma mão para a gente num momento difícil, entende? Então eu acredito muito nessa mudança, né? Eu sei que é difícil, muitas das vezes, muitas pessoas elas não acreditam nisso, elas se pegam no momento que, do jeito que as coisas estão, elas acham que isso não tem como acontecer, mas eu acredito muito. Eu acredito que vai haver uma melhoria, claro, se nós não desistir, se eu, você e outras pessoas mais não desistir, vai ter uma melhoria e a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas, a gente vai conseguir orientar muitas pessoas. Eu, nas minhas redes sociais, eu sempre, quando eu posso, eu estou postando uma orientação, eu estou liberando uma palavra para alguém e muitas pessoas me chamam, me mandam mensagem aqui e falam, poxa, obrigado pelaquela palavra. Às vezes eu acordo e falo assim, hoje eu não vou colocar nada no meu status, no meu stories. Mas aí eu falo, vou colocar, e vou lá e coloco. Aí, no decorrer do dia, quando eu vejo uma mensagem, eu vou abrir alguém. Poxa, e você falou um negócio que foi bom para mim, eu estava passando por aquilo, poxa, hoje eu estava desanimada. Você está me entendendo como é que é? E isso a gente fica feliz, a gente fica satisfeito, contente, entende? Porque você acaba resgatando. Teve um dia que uma senhora mandou uma mensagem para mim, se ela tiver assistindo a live aí, ela vai lembrar disso, e ela colocou passou algumas informações para mim, falou o que acontecia com ela. Ela tinha um trauma da infância e a faixa etária de idade dela deve estar na casa dos 50 e poucos anos por aí, e veio começar a despertar agora aquele trauma que ela teve na infância, entende? Ela falou que quando ela tinha uns 8 anos de idade, ela teve um problema na vida dela. Eu só não vou falar aqui para não expor o problema. Então, assim, olha bem, ela veio despertar com 50 e poucos anos. E aí ela falou que aquilo estava incomodando muito ela, aquilo estava atrapalhando muito ela. Toda vez que ela lembrava daquilo, dava uma sensação de pânico, de ódio. Ela pensava em eu falei, olha, você precisa se libertar disso. Porque se a senhora não se libertar, a senhora isso vai agravar, isso vai fazer com que a senhora vai chegar num ponto que o seu subconsciente ele não vai mais respeitar o seu consciente. E a senhora precisa entender que o que houve com a senhora lá atrás precisa ser superado pela senhora. A senhora tem que, aos poucos, tentar tirar isso da cabeça. E não tenha ódio da pessoa que aconteceu, entendeu? Não tenha ódio. Porque quanto mais a senhora remoer e alimentar esse ódio, isso vai fazer mal
para você, isso vai fazer mal para o seu coração, isso pode futuramente despertar um câncer na vida da senhora. Então, aí ela foi, eu conversei, depois ela me agradeceu, ela falou, poxa, muito obrigado pelas palavras, e foi pela internet, foi pela mensagem, você está me entendendo? Então, até conversei com você a respeito disso, esses dias eu falei, olha, tem um trabalho muito bacana, que tem um amigo meu que faz, então assim, você vê o poder que a gente tem com as redes sociais, entende? Verdade. Com as redes sociais a gente tem um poder na mão, mas infelizmente nem todo mundo usa, nem todo mundo está disposto a usar. As pessoas hoje, elas buscam uma profissão como uma válvula de escape, entende? Assim, eu vou entrar para ganhar dinheiro. Você não pode pensar dessa forma, porque se você vai para uma profissão para ganhar dinheiro, você acaba entregando um mau trabalho, porque você faz de qualquer jeito, você não faz por amor, não faz por afeto, por carinho, você faz de qualquer jeito. Vou lá, vou fazer, quando acabar minha hora eu vou embora para minha casa. Aí vem um paciente e você fala assim, ah, essa pessoa de novo, poxa, eu vou atender, mas ele é muito enjoado. Não é dessa forma. Você tem que fazer por amor, por carinho. E o valor que você vai receber, aquilo ali é a consequência do seu trabalho. Entende? Aquilo ali é a gratidão que você vai ter por estar exercendo o seu trabalho. E você vai receber. O trabalhador ele é digno do salário dele. Então, é o que eu falo. Primeiro é se adaptar com aquilo que você quer trabalhar, naquilo que você quer exercer. E depois você pensar no que vai vir de dinheiro. Porque às vezes vai chegar uma pessoa até você que precisa de uma ajuda, mas de repente ela não tem aquele valor da sua consulta. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu não vou atender essa pessoa? Porque de repente ela não tem o valor daquela consulta? Eu vou atender essa pessoa, entende? Eu não vou perder aquele paciente ali. De coração aqui, eu vou atender aquela pessoa e depois, se ela melhorar a vida financeira dela, ela voltar e quiser me recompensar o que faltou, tudo bem, mas se ela não quiser, beleza. Mas eu não vou deixar aquela pessoa cometer um suicídio, morrer depressiva, se isolar, porque ela não tem o valor de uma consulta, entende? Então nós precisamos superar essa condição de que o dinheiro ele é bom? É. Todos nós precisamos do dinheiro. Precisamos, mas o dinheiro não é, a gente não pode estar com o dinheiro no coração, entendeu? Porque desde o momento que você coloca o dinheiro no seu coração, você fica escravo dele. E nós temos que saber que o dinheiro é uma condição para você pagar suas contas, ter uma vida de qualidade, dar uma vida de qualidade para sua família, entendeu? E aí, ponto. Mas eu não vou perder um ser humano por causa do dinheiro, entendeu? Então, assim, o que me fez, o que me fez estudar a psicanálise foi justamente depois que a minha filha nasceu. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade. E assim, ela nasceu no dia 20 de novembro de 2019. E depois que a minha filha nasceu, eu comecei a olhar a vida de um modo geral diferente, em todos os requisitos. Eu comecei a observar as coisas de uma forma diferente. E eu tinha uma outra profissão totalmente inverso da área da saúde. Só que eu sempre gostei da área da saúde. Quando tem um relato da minha avó, quando ela estava passando mal, teve uma vez, aí ela estava com a dor de cabeça muito forte. Aí eu fui para a internet, pesquisei, fui lá, comprei o remédio para ela, dei ela melhorou e ela nunca esqueceu disso, ela sempre lembra disso. E se alguém passasse mal, assim, conhecido da minha família, eu sempre estava olhando qual remédio que aquela pessoa deveria tomar. Então, assim, eu sempre gostei da área e eu falei, um dia eu vou estudar na área da saúde, um dia eu vou fazer uma
enfermagem, eu vou estudar. E aí, quando a minha filha nasce, eu falei, esse é o momento, porque eu tô com uma filha pequena, essa é minha filha, vai viver comigo pro resto da vida, e eu vou estudar para me poder ajudar quando for preciso, orientar, porque eu sou muito apegada a ela. Então, assim, eu comecei a estudar na área da saúde, aí eu lia muito, e aí eu comecei a me despertar pela psicanálise, falei, vou fazer um curso de psicanálise, vou me aprofundar na psicanálise, e fiz, e entrei, comecei. E aí eu comecei a descobrir muitas coisas, porque quando você começa a estudar, você começa a entender de uma forma diferente, você começa a buscar caminhos diferentes, entende? Nem todo mundo entende isso, mas você que está estudando, você começa a ter uma analogia das coisas impressionante e você começa a ficar mais ligado, mais atento, como a própria Adriana disse, você começa a perceber detalhes aonde não tem, entende? E aí, quando eu fui estudando a psicanálise, que eu vi a história de Freud, cara, eu achei aquilo máximo, porque Freud, ele era médico, então ele abandona a medicina para ser psicanalista, entende? Então, assim, é muito forte isso. Você, médico, abandona a medicina para estudar a mente, para estudar o subconsciente das pessoas, para ajudar as pessoas, entende? Então, assim, ele precisava daquilo? Não, ele não precisava. Ele era um doutor, um médico, se eu não me engano, ele era neurologista, ele era uma pessoa conceituada, ele não precisava. Só que ele queria entender o que a medicina não entendia, porque o que vem da nossa mente, você, psicanalista, consegue entender aquilo que um exame não vai entender. Mas você, psicanalista, você vai entender, porque você vai estudar a mente do ser humano. Você vai deixar aquela pessoa que vai até você buscar uma ajuda, você vai deixar aquela pessoa à vontade, ela vai narrar a vida dela e você vai interpretar. Você vai fazer como o Daniel, você vai interpretar a vida daquela pessoa. Olha que coisa bacana. Porque a pessoa vai te contar. A pessoa sofre de um trauma que você só sabe o trauma que ela sofre. Ó, eu tô deprimida, eu tô com depressão. Beleza. Mas por que ela tá com depressão? Por que ela está atravessando aquele momento depressivo? Alguma coisa tem para ela passar pelo aquele processo ali. E nós, psicanalistas, vamos desvendar isso. Entende? Nós vamos achar pelos sintomas que ela apresentar para a gente vai pegar os sintomas dela e vai achar o problema que ela tem. Então, isso eu apaixonei por isso. Eu falei, nossa, isso é lindo demais, isso é bacana demais e é gratificante demais você chegar, um familiar, chegar até você e falar assim, olha, a minha filha ou meu filho tentou cometer suicídio por diversas vezes. A gente está com ele trancado num quarto, a gente faz plantão na casa para poder não deixar ele sozinho porque ele quer cometer o suicídio e te entregar aquela pessoa ali sensível, passando por um problema, né? E você começar a tentar conduzir aquela pessoa. E aí você começa as terapias com aquela pessoa, você começa a orientar aquela pessoa, você começa a fazer aquela pessoa começar de novo gostar dela mesmo, começar de novo observar a natureza, os pássaros, as borboletas, as flores. Aí você consegue resgatar aquela pessoa e devolve aquela pessoa para a família com a mente sã, com a mente curada. Olha que gratificante, entende? Então é uma profissão linda, é uma profissão bonita demais você trabalhar assim dessa forma. E para isso, a gente precisa estar sempre se atualizando, a gente precisa estar sempre buscando, porque a psicanálise
ela tem uma abrangência muito grande, ela tem uma flexibilidade muito grande, entende? Então, assim, só que nós precisamos estar preparado para tal momento, entende? Por quê? Porque eu acredito assim, se você for um bom profissional, se você conseguir êxito naquilo que você faz, você vai ser um profissional diferenciado, você vai ser uma pessoa respeitada, né? Quando eu, quando eu comecei a fazer o curso técnico, uma pessoa chegou para mim e falou assim comigo: olha, os médicos não gostam de conversar com técnico de enfermagem. Aí eu virei para essa pessoa e falei: mas por que não gosta? Ah, não, eles não, nem conversam com o técnico. Aí tudo bem. Eu comecei a observar, eu comecei a observar o jeito daquela pessoa no ambiente de trabalho dela, né? E eu via que aquela pessoa, ela não era uma pessoa assim que levava o trabalho a sério, entende? Estava sempre na dúvida, estava sempre voando, estava sempre criticando, estava sempre falando mal de um amigo de trabalho. E aí eu comecei a entender o porquê que ela tinha essa percepção, o porquê que ela achava que os médicos não conversavam com o técnico. Então era ela mesmo que não se impunha, era ela mesmo que não passava respeito para as pessoas. E isso é necessário, você no seu ambiente de trabalho demonstrar respeito para as pessoas, entendeu? Demonstrar certeza para as pessoas. Porque se você não demonstra certeza, você em qualquer ambiente de trabalho, você não vai ter credibilidade, você não vai ter respeito, entende? As pessoas não vão te respeitar, as pessoas não vão ter você como um profissional de confiança. E vai haver dúvidas de você de repente fazer um procedimento em alguém, de você de repente fazer um procedimento num filho de alguém. A pessoa não vai ter a garantia, a sua chefe não vai ter certeza em você. Agora, se você for um profissional qualificado, que chega no seu setor de trabalho, passa respeito para as pessoas, respeita o seu colega de trabalho, você pode ter a certeza que você vai ter o retorno que você espera dentro do seu ambiente de trabalho. Você vai ter ali o seu carinho, o seu afeto. Você vai, quando for ter que puxar uma equipe, liderar uma equipe, você vai ser escolhido para liderar, para poder, entende? Mas isso depende de você. E nós profissionais de todas as áreas, nós temos que estar preparados, porque o mercado de trabalho, ele hoje está avançador, entende? Ele está agressivo. É o seguinte, se você tem qualificação, se você tem nome, você está empregado, você tem cliente, você tem paciente. Agora, se você não tem isso, você vai ser mais um, entende? Você vai ser mais um técnico, mais um enfermeiro, mais um psicanalista, entende? Então, agora, se você for uma pessoa diferente, não precisa ser melhor que ninguém, nem pior, mas se você for um profissional diferente, com as suas qualidades, com os seus com as suas responsabilidades, você pode ter certeza que sempre vai ter portas abertas para você. Sempre vai ter pessoas te procurando, sempre vai ter pessoas buscando orientações com você, entende? Então isso nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar sempre atualizando, entende? Sempre buscando para a gente poder estar preparado para lidar com tantos transtornos mentais que hoje vem acontecendo e vem aparecendo na vida das pessoas, entendeu? A, a ansiedade, ela é, como a nossa amiga falou, a doutora Adriana, né? Ela é, para muitas pessoas, ela é palhaçada, para muitas pessoas as pessoas estão inventando, isso não existe, é doença de rico, mas não é não. Às vezes tem muita gente que sofre de ansiedade e chora trancado num banheiro, chora trancado num quarto, mas
esconde isso da família, esconde isso do filho, do marido, mas chega um momento, a minha esposa ela tá num grupo que eles usam o termo lá que quando a pessoa que, que sofre, né, ela chega, o shampoo dela acaba, é o termo que eles usam, né? Quando a pessoa fala assim, meu shampoo acabou, é o momento que a pessoa não quer mais viver. Ela acha que saindo do mapa, desaparecendo, aquilo vai ser resolvido, aquilo vai ser restabelecido na vida dela, entendeu? Mas não é dessa forma. Um conselho que eu deixo aqui nessa live: se você sofre de ansiedade, de depressão, de transtorno do pânico, você tem que buscar ajuda. Você tem que ir até uma pessoa da sua família, ou ir até um colega, ou ir até um profissional e pedir ajuda, porque isso não é brincadeira. Quando a gente sofre com uma doença física, né, a gente tem um laudo médico. A gente vai no médico e aquilo ali tem um laudo. Se você quebra um braço, você tira o raio-x acusa que o seu braço está quebrado. Se você está pálido, você se olha no espelho ou alguém olha você, tem como identificar que você está estranho, que você não está com a sua cor normal. Mas e a doença mental? E o transtorno mental? Ele não aparece, ele é invisível, ele aparece só para você. Só você sente aquilo, só você passa por aquilo, só você se isola, entende? Então você precisa se abrir, você precisa buscar alguém para te ajudar. E não pense que a sua vida acabou, não pense que a sua vida chegou ao fim, porque você consegue superar aquilo, você precisa superar aquilo ali. Aquilo ali é uma fase, é uma nuvem negra que está na sua vida, mas ela vai passar. Então você precisa, é claro, tem aqueles transtornos que infelizmente, né, ele é controlado. Você vai controlar aquele transtorno, você vai ficar ali com o seu medicamento, com a sua terapia diária e vai controlar aquela situação, né? Infelizmente. Então você vai ter que ter um acompanhamento de um profissional, você vai ter que ter um acompanhamento de um psicanalista, de um psicólogo, ou até mesmo de um médico psiquiatra. Então, assim, você vai precisar disso. Agora, existe aqueles transtornos que você supera ele. Você consegue superar ele. Por exemplo, tem pessoas que têm pavor de altura, não consegue conviver com a altura. E aí ela procura quem? Um psicanalista. E o psicanalista, ele vai ter que passar para aquela pessoa, introduzir aquele na mente dessa pessoa, que ela pode conviver com a altura, que nada vai acontecer com ela se ela não se jogar da altura. Entende? Mas tem pessoa que não consegue subir nem numa laje, num terraço, porque ela não consegue imaginar que está no alto. Ela tem pânico daquilo ali. Ela tem pavor daquilo ali. Mas ela precisa entender que ela tem que, em alguns momentos da vida, ela vai ter que conviver com a altura. Não tem jeito. E quem vai orientar é o psicanalista, que vai orientar ela através de quê? Das terapias, através das orientações, passando a segurança para aquela pessoa, demonstrando a ela que ela pode ir ali. De repente ela vai trabalhar ela vai ter que trabalhar num emprego que vai ter altura, ela vai ter que ir lá. Então, assim, isso faz as pessoas, ela começa com trauma de altura, com pavor de altura, aí olha só como as coisas começam a tomar uma direção diferente. Ela tem pavor de altura. Aí ela consegue um emprego, que o emprego dela, ela precisa ir na altura. Ela já não consegue. Ela, não vou para o emprego, porque eu não consigo ir à altura. Aí ela vai para casa, um parente critica ela, fala, aí, tá vendo? Essa palhaçada sua, essa bobeira sua te fez perder o emprego. Aí aquilo ali já joga ela para uma outra condição deprimente. Aí ela começa a ficar com aquilo na cabeça, que eu não
não sou ninguém, que eu perdi o emprego, que o meu marido me criticou, que é isso. Aí daqui a pouco ela está com a depressão, entende? Então, assim, o nosso cérebro, ele é uma ferramenta muito Verdade. poderosa. Ela é uma ferramenta que ao mesmo tempo que nós estamos bem, você de uma hora para outra, você pode despertar um transtorno. Foi citado aí na live anterior sobre a depressão pós-parto. Olha como que é as coisas, como as coisas é interessante. Você, a mulher fica ali 9 meses grávida, aí o filho nasce, e aí naquele período ali de resguardo ali, ela começa a ter uma depressão pós-parto. E é sério, tem mães que não quer nem ver a criança, não pode deixar a criança perto da mãe, que a mãe tem pavor da criança. A depressão pós-parto faz isso. A mãe não quer ver o filho nasceu ali, tá ali, se chegar com o filho perto ali, ela já começa a gritar, já manda tirar de perto. Então, assim, o nosso cérebro. Então, é necessário quem? Os profissionais, para poder descobrir e consertar você, tentar te ajudar, tentar te dar um norte novamente. Precisa. E isso leva tempo, às vezes, bastante tempo. Isso pode não ser de um dia para a noite, isso pode levar meses, pode levar ano, e você tem que ir aos poucos, dando segurança, não discordando do que o seu paciente fala, tentando falar com ele. Às vezes ele está num caminho errado, mas você não pode chegar para ele e falar: oh, isso está errado, não pode ser desse jeito. Você tem que falar com ele de uma forma diferente, mostrando a ele que aquilo que ele pensa não é assim, mas ele vendo na própria, na própria conduta dele. Que aí ele vai ver que ele está num caminho errado, mas você, como profissional, não é mais um colega nem um familiar que criticou ele. Entende? E aí você vai conseguindo resgatar novamente aquela pessoa, tirar aquela pessoa de um pensamento ruim, entende? Tirar. Existe uma atividade que eu quero deixar aqui na live também, para ansiedade. Se você tem um filho que ele tem ansiedade, que ele sofre de ansiedade, você tem uma das formas de você tentar ajudar o seu filho a trazer seu filho novamente para uma vida normal, é você treinando a paciência dele. Por exemplo, pega a sua criança, pega ali a sua criança que está ali na fase de criança para adolescente ali. Ah, mãe, eu quero isso, pai, eu quero isso. Senta aqui no sofá um pouquinho, espera o papai o papai vai trazer para você. E aí você faz essa criança ficar ali por 10, 15 minutos. Geralmente ele vai ficar nervoso, mas eu quero agora. Você não espera aí que eu vou levar. E aí você deixa a criança ali ficar 10, 15, 20 minutinhos ali sentado ali, esperando. Aí você vem e entrega que está aqui. Se você for fazendo isso todo dia, você vou trazendo novamente aquela tranquilidade e aquele saber que eu tenho que esperar. Não é do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Eu vou ter, mas eu tenho que esperar. E isso vai fazendo, esse mecanismo vai fazendo ele se reeducar novamente, vai fazendo ele a ter a paciência, a sair daquela euforia, daquela ansiedade dele, eu quero agora, eu vou, e porque a pessoa que é ansiosa, ela não consegue nem parar. Se a gente pensar aqui, analisar um pouquinho, ele não para, ele chega, fala com você, aí você está falando com ele, ele já saiu, entende? E aí começa a despertar outras doenças físicas no seu corpo, você começa de repente comer demais, e aí vai, aí começa dali comer muita bala ou muito doce, aí você vai ali, a sua glicose sobe, aí a pressão já fez, aí pronto, começa a desencadear muitas coisas no seu organismo por causa da ansiedade, entendeu? Então assim,
É um aprendizado muito grande, é uma situação gratificante que a gente passa, que a gente tem, né? O estudo, ele nunca para. O profissional da psicanálise, ele nunca para de estudar, entende? Você começa você ingressa num curso, aí você faz um, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco você faz curso você se torna um terapeuta, você se torna e vai embora, entende? E você vai sempre estudando, sempre se qualificando, porque vai ter um momento que você vai estar tão assim, com um gabarito tão grande, que quando você olhar uma pessoa, você vai começar a reparar as pessoas. Eu não sei se você já se pegou fazendo isso. Você, quando a gente começa a estudar a psicanálise, você começa a ficar reparando as pessoas e vendo o que as pessoas estão falando ali, e você tenta afixar ali para você tentar ver se aquela pessoa ali tá falando a verdade, se tá mentindo, se não tá, através do que ele fala, entende? E aí você começa a ter uma visão ampla. Só da pessoa chegar perto de você e falar alguma coisa, você já tem uma visão ampla do que ele quer, entendeu? Por quê? É porque você vem lendo muitos livros, você vem aprendendo técnicas, você vem assistindo depoimentos, você vem buscando pessoas que já estão formadas na área há mais tempo que você, perguntando, tirando dúvida com essas pessoas. E aí você vai aprimorando o seu conhecimento, você vai ali arquitetando, armazenando bastante sabedoria para você sair desses tipos de adversidades, desses tipos de coisas complicadas que chegam para você conseguir o êxito ali no seu paciente, conseguir o êxito ali na sua terapia ali com a pessoa que veio te procurar, entendeu? Então, Maico, eu quero deixar aqui uma reflexão, mais uma vez, que a gente possa estender esse setembro. Sim. Que esse setembro amarelo não seja só o setembro amarelo, seja o agosto, seja o outubro, seja o novembro, dezembro, porque muitas pessoas estão com desgosto da vida por causa de problemas, por causa de dívidas, por causa de pressões, por causa de vários fatores, várias coisas, desemprego, e aí a pessoa ela se pega. Eu costumo dizer que a pessoa briga contra a ideia de cometer o suicídio, porque todo dia que ele acorda ele pensa assim: para que eu vou viver? Para que eu vou estar aqui hoje? Pô, todo dia a mesma coisa, cobrança dentro de casa, conta chegando, eu não tenho, tô desempregado, e aí a pessoa acha que a solução é falar assim: eu não quero mais viver, eu vou tirar minha própria vida. Mas aí você tem que lembrar que você está tirando a vida por causa de um problema que você está achando que está afetando a quem você gosta. Mas e se você morrer? E se você partir? Aquele problema vai ficar eterno. Se você está achando que vai tirar a vida porque você não está conseguindo levar o alimento para dentro da sua casa, porque você está desempregado, se você tirar a sua vida, aquele problema ali vai ser para sempre. E aí você vai deixar de levar o alimento para sua casa para sempre. Então é o que eu falo. Não deixe que os problemas, eu sei que é fácil falar, mas só quem está vivendo e passando pelo problema que sabe e merece falar daquilo. Mas nós não podemos deixar nunca que os problemas sejam maior que o nosso ego, entende? Porque o ID é o prazer, é a vontade, e o ego é aquilo que controla. Então, assim,
eu tenho vontade, que é o meu ID. Tô dentro de uma sala, tô com vontade de urinar. Eu não posso urinar na sala. Eu tenho que esperar eu chegar no banheiro. Então esse é o papel do ego. O ego, ele é o controlador. Ele é aquilo que te mostra que você é capaz de esperar, é capaz de passar por aquilo. Agora, muitas pessoas obedecem só ao ID, que é o prazer e a vontade. O ID fala assim, se joga da laje. Você vai lá e se joga, entende? Porque você já não está mais respeitando o seu ego. Então nós precisamos tentar buscar ajuda, claro, porque sozinho a gente não é capaz de superar problemas, distúrbios mentais. Isso, ninguém é super-herói para poder superar um transtorno mental sozinho, mas se a gente nota que a gente está tendo alguns picos de pensamentos diferentes, nós temos que, na mesma hora, falar assim: opa, os meus problemas não são maiores do que a minha vida e do que a minha vontade de superar. Por quê? Porque quando você sente a vontade de superar algo, você pode demorar, mas você vai conseguir superar. Agora, quando você fala assim, não dá mais, cansei, pronto, parou por ali. Você cansou de vez, parou. Porque só quem pode te parar, só quem pode te desanimar é você mesmo, é o seu psicológico. Agora, eu não tenho a capacidade de te parar, a não ser que eu te mato, entendeu? Aí sim, mas ao contrário, eu não consigo te parar. Você consegue, é você mesmo que para, é você mesmo que desiste, é você mesmo que fala assim, parei. Então é o recado que eu deixo. Se você tem e nota que está passando por alguma dificuldade, busca ajuda. Se tiver no início, você conseguir superar, tudo bem, mas se você vê que não está dando mais, não tenta, não persista, não fala assim, não, eu vou conseguir, não. Busca ajuda. Busca ajuda num familiar, busca ajuda num amigo íntimo seu, fala, olha, me leva para um psicólogo, para um psicanalista que eu preciso de ajuda, eu não estou bem. Eu não estou bem, eu tô com isso na mente diversas vezes, todo dia eu penso nisso, eu quero fazer isso, a minha mente está me levando a isso, eu não estou bem. E não acha que isso é bobeira, não acha que isso é doença de o que as pessoas falam aí erradamente, que isso é doença de rico, isso não existe. Todos nós somos seres humanos iguais. O que diferencia é o poder aquisitivo de cada um. Uns têm um poder aquisitivo maior que o outro, mas o mesmo que tem um poder aquisitivo, ele pode ter a mesma doença que você, o mesmo transtorno que você. Isso não vai amenizar ele, o dinheiro não vai amenizar, a pobreza não vai amenizar. Então nós somos seres humanos. Então nós temos vida. E a vida, ela está prevista acontecer qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de doença, qualquer tipo. Então, assim, tem uma história que eram dois amigos, Paulo e Marcos. E aí eles estudaram junto durante um tempo, né? E chegou um certo grau da vida deles, cada um foi para um canto. Mas continuaram com as redes sociais, um acompanhando o outro nas redes sociais. E o Marcos, ele via que Paulo estava próspero, rico, postava foto de carro, motos, viagem. E aí Marcos, com aquela vidinha dele, né, dívida, pegava o salarinho dele, pagava as contas dele. E aí foi indo, foi num belo dia, eles se encontraram. Aí, poxa, meu amigo, aí abraçaram, apertaram a mão ali. E você, como é que tá? Aí Marcos virou e falou assim, pô, Paulo, você tá bem, né, cara? Poxa, eu vejo você próspero no Facebook, viajando direto com a sua família. E você, cara, como é que tá, Marcos? Pô, cara, eu tô aí, cara, tô trabalhando, faço os biscates aí, mas tô cheio de conta, isso e aquilo.
Aí Paulo virou, falou assim, Marcos virou e falou assim, pô, cara, eu daria tudo para ser igual a você, cara. Aí Marcos virou para ele e falou assim, Paulo virou para ele e falou assim, e eu daria tudo para ter a sua saúde, cara, porque eu tô com a doença e eu tô nas últimas, eu tô só esperando a morte chegar. Então quer dizer, um queria riqueza do outro e o outro queria saúde do outro. Então, assim, nós nunca estamos satisfeitos. E o poder aquisitivo não vai te livrar, a pobreza não vai te livrar. Todos nós estamos previstos a ter qualquer tipo de enfermidade, transtornos mentais. E isso aí a gente precisa, se caso acontecer, superar. E para superar, você precisa da ajuda de um profissional, para você voltar à sua vida normal. Entendeu, meu amigo? Então, acho que é necessário a gente ter lives como essa. Quero parabenizar você por essa live, porque todos que chegaram e viram a live, com certeza vai levar alguma coisa na mente. E às vezes a pessoa que assistiu conhece alguém, tem um familiar que passa por um momento, e eu tenho a certeza que vai chegar em casa e vai falar, olha, eu escutei isso na live do Maico, poxa, vamos levar a ela para poder fazer um tratamento, ou ele para poder fazer um tratamento, para buscar um conhecimento, para poder buscar uma orientação. Então, assim, nunca a palavra ela volta vazia. Ela sempre vai em direção a alguém. A gente tem que ter essa certeza, porque é necessário esse movimento aí que você está fazendo. Se você fizer outros, pode me chamar, que eu tenho o prazer, a satisfação de participar com você aqui, tá? Porque a gente precisa disso. A gente precisa ajudar as pessoas e orientar as pessoas, porque nós não podemos ser inútil aqui na Terra. Nós não podemos ser inútil na Terra. Nós precisamos de ajudar ao próximo. E essa forma que você está fazendo aqui é uma forma de ajuda. Isso é uma forma de ajuda. E uma ajuda que talvez não tem preço. É uma ajuda que dinheiro nenhum paga. Entendeu, meu irmão? Então, muito obrigado por disponibilizar esse tempo seu aí, por abrir esse espaço aí. E vamos continuar aí nessa pegada, continuar com contato, para a gente poder conseguir deixar um legado aqui na Terra, aqui, conseguir deixar, ajudar alguém e deixar um legado positivo para os nossos filhos, para a nossa família aí. Tá bom, meu irmão? Maravilha. Eu que agradeço, que Deus te abençoe. Eu que Deus abençoe a tua profissão, tua família, em tudo quanto Amém. fizer, seja próspero. É uma honra, agradeço por se disponibilizar. E não ficará só apenas nessa live, teremos outras também. E para mim será uma honra ter a sua pessoa com a gente. Tá? Obrigado mesmo, Deus te abençoe de uma forma especial. Tenha um ótimo descanso. E a gente vamos se falando. Obrigado mesmo. A cada dia mais aprendendo. E do que precisar também, estou à disposição. Obrigado, Maicon. Um grande abraço, tá? E conta comigo sempre aí, meu camarada. Deus abençoe. Bom descanso. Amém. Até na paz.